Talvez você se questione como é que acontece a criação de um livro. Será que é só eu escrever e de repente vou lá e faço a impressão e pronto? Eu tenho uma coisa pra te falar. Não é bem assim que funciona. Eu sou Rose Silva, eu sou o host daqui da Baile Books e estou com ele, simplesmente Marcelo. Ele é, gente, vocês não têm noção quem ele é. Ele é o cara que diz que é a chuteirinha de ouro da Baile Books, porque ele é o criador e simplesmente diretor de arte. Ele vai também nos falar nesse momento como é que funciona essa criação. Então, Marcelo, que honra estar aqui com você. E como é que funciona sobre essa criação, no estudo de criação? Como é que funciona isso aí? Olá, tudo bem? Tudo bem. Como vai? Que bom estar aqui com vocês, estar podendo falar um pouco do meu trabalho, né, na Baile Books. Hoje eu sou o diretor de arte da empresa, né, coordeno ali todo o pessoal. E montar um livro, fazer tudo isso é uma arte, né, porque são várias pessoas, são vários colaboradores que estão ali junto com a gente. Então tem muitas vertentes, muitas coisas que podem acontecer na montagem desses livros, né, porque hoje a gente trabalha com livros infantis e os livros de biografia, os livros mais para adulto, né. Então tem várias coisas que podem acontecer. Se quiser eu posso contando tudo. Pode contar, pode contar. Quando você fala assim que, é uma arte, né? Você envolve realmente com cada autor. Como é que funciona? Se vocês envolvem, Então, se envolvem? a gente tem um processo, né? Sim. Quando esse livro, a gente chama de lead, né? Quando esse lead entra Sim. na empresa, né? A partir desse momento, a gente marca uma reunião com esse autor. Né? A gente faz uma reunião de call entre mim e esse autor, onde eu vou fazer um briefing, que a gente chama, de tudo que ele tem em mente, tudo que ele pensou para esse livro, vamos dizer assim, um livro infantil. Eu já começo a conversar com ele ali, porque a gente tem um processo onde eu pego todas as ideias que esse autor tem, e aí sim, como eu já tenho uma gama de ilustradores, de artistas sob minha responsabilidade, eu já tenho em mente mais ou menos qual o ilustrador que vai se encaixar com aquela personalidade Legal. daquele trabalho que aquele autor está querendo. Então, quando eu estou ali fazendo esse briefing, essa reunião com ele, eu já começo a pensar em qual ilustrador que eu vou passar esse trabalho. Mas, independente disso, pode ser que também não aconteça e não dê certo com aquele ilustrador que eu pensei. Mas eu faço uma triagem junto com o autor e vou percebendo ali, fazendo já até uma criação de uma capa, de uma ideia de uma capa, de uma ideia de como vai seguir essa linha do trabalho dele, se ele gosta de um daquele livro infantil mais colorido, mais bem, com cores mais fortes, mais vibrantes, ou se ele gosta de um trabalho mais pastel. Então é por isso que eu tô falando. A partir dali, eu já vou olhando e pensando em qual o artista que eu tenho que vai se encaixar com esse livro dele. Né? E a partir daí, depois que a gente fez essa reunião e passei por todos esses fatos, a gente monta um grupo, né, no WhatsApp, onde esse nosso autor vai estar presente dentro desse grupo, e ali a gente vai trocando ideias e começa todo um processo de pegar esse texto dele. Esse texto vai para o nosso revisor, que a gente também está debaixo da minha alçada ali. Esse revisor vai pegar esse texto, vai fazer uma análise desse texto. Às vezes ele faz até uma análise crítica, né, e ajuda nesse texto, porque às vezes o texto vem de uma forma que a pessoa imaginou, pensa que tá legal, mas a gente tem que dar aquele ajuste para a leitura de criança. Então tem toda uma análise crítica também, né, e aí pega esse texto, passa para o autor para ele ver, para ele dar uma opinião dele, ver se ele gosta, né, e aí a gente passa desse momento. A partir que passou desse momento, a gente vai pro ilustrador. Pega esse... É um processo. É um processo. Aí, a gente continua aí no processo. Por quê? Porque todo livro infantil, quando você pega esse texto, o ilustrador ele tem que imaginar essas cenas. Sim. Né, entendeu? Então, é por isso que eu falo que é uma arte. Porque aí ele vai pegar esse livro e vai começar a ler esse livro e vai imaginar uma cena para aquela parte daquela história. Então, quando eu comecei o trabalho na Baile, eu implementei a questão da gente fazer esse pensamento com storyboard. Esse storyboard nada mais é do que desenhar o rascunho dessas cenas que estão na cabeça do ilustrador. Sim. Então, ele vai pegar esse texto, vai criar essa cena em um rabisco, né, de cada página, e a gente apresenta para o autor. Fala, ó, aqui já é o início do seu livro. Cada passo desse é o que o ilustrador está pensando para que a sua história ganhe vida. Né? E aí, ele olha aquilo e fala, pô, mas eu não gostei desse movimento, desse personagem, daria para ficar assim. Aí faz tudo de novo. Não, aí, como é só um rabisco, ele vai ali ajustando. e dá uma ajustada. E aí a gente parte. A partir do momento que aprovou, o ilustrador faz toda essa ilustração, deixa tudo pronto e manda para mim de novo. E aí eu vou pegar toda essa ilustração e a gente vai para um próximo trabalho. Que aí é pegar o diagramador, né, o design diagramador, e aí contar uma outra história. Porque a gente pode também fazer um texto corrido nessa história, ou pode fazer um texto ilustrado. Sim. Né, porque tem livros que a leitura também é ilustrada. Ela também tem vertentes, cores, que pode acompanhar essa ilustração. Então, são tudo coisas que vão acontecendo, entendeu? Então, é muito bonito. A gente vê esse trabalho pronto, né? É verdadeiramente uma arte, né? Hoje você tem quantos profissionais que você lidera? A gente está aí praticamente com 20 profissionais aí, né, na área. A gente é uma empresa, a Baile Books é uma empresa, uma startup, uma empresa online. Né? Ela tem uma base fixa em Florianópolis e tem uma base fixa aqui em São Paulo. Né? Eu estou no Rio de Janeiro. Nossa. Eu estou no Rio de Janeiro. E os nossos colaboradores estão pelo Brasil. Sim. Né? Um tem na Bahia, a gente tem três lá no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem em Minas. Uau. Né? Então, a gente tem colaboradores em várias partes. Né? Eu tenho o Wagner, que está comigo lá no Rio, tem a Júlia, que está no Rio também, né? Tem o Luciano. Então, são artistas que estão em vários pontos do Brasil, assim como acontece na Europa, nos Estados Unidos, né? Que tem empresas grandes lá que estão vários artistas, trabalhadores aqui no Brasil, trabalhando remotamente com esse pessoal lá fora, desse pessoal lá fora. Então, é muito valorizado. Então, são artistas que são responsáveis, estão ali trabalhando todo dia, né, no horário deles, entregando esses projetos pra gente. Então, tem o pessoal revisor, tem o pessoal ghostwriter, então, é uma equipe muito grande, que cada um no lugar que eu tenho que estar alinhado com todos, né, para poder fazer esse projeto. Então, por isso que esse gerenciamento não é só o gerenciamento dos autores, porém tem o gerenciamento dos ilustradores, dos artistas. Então, isso eu acabei criando, por quê? Também foi uma coisa que eu coloquei quando eu entrei na Baile, porque para tirar esse movimento de muita conversa e muita retrabalho. Sim. Então, quando eu tenho um contato direto com o autor, e depois eu tenho um contato direto com os artistas, eu faço esse meio campo. Eu vou fluindo e pegando as mensagens, deixando tudo para que cada um saiba o que está acontecendo. Entendeu? Então, eu consigo fazer esse jogo onde eu tenho contato com meus colaboradores, ali eu já vou aprovando, vou tirando as coisas e vou passando para os autores, entendeu? Então, Mas, Marcelo, conta um segredo, assim, que eu tenho certeza que quem ouviu, né, tá realmente curioso. Como é que você administra tempo, casa, família, essa quantidade de colaborador, sob pressão, sobre o nível de pressão do dia a dia, sobre cada um no seu estado,
E todos os dias ter que fluir a criatividade. Como é essa mágica, eu quero saber também, Marcelo. Conta. É assim, eu acho que, em primeiro lugar, né, agradecer a Deus, assim, pela minha vida, pela minha história, né, desde onde eu vim até onde eu estou hoje. E em segundo lugar, agradecer muito a minha esposa, porque sem ela, nada disso estava acontecendo. Né? A fé, A minha esposa. a sua esposa. Porque ela é ali o ponto firme, né? É o alicerce, É o né? alicerce. Então, ela que me... E sabe, porque dizem que tipo assim, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Sim, Então ela edifica, justamente. é toda A minha alicerce. edifica muito, né? A minha esposa Paula, né? Minha sogra, meu filho, meus filhos. Mas a minha esposa, ela que me colocou nesse lugar. Sim. Porque ela que me dá essa sustentação na casa, ela que faz todas as coisas, ela que cuida de uma outra empresa que eu tenho também. Então ela me dá essa liberdade, essa força para que eu possa tomar atitudes, que eu possa coordenar, que eu possa ter tempo para isso. E como isso é importante, então, né? se eu disser aqui que até comida no prato a minha esposa coloca para mim, vão dizer que é coisa do passado, né? Sim. Mas a minha esposa faz isso por mim. Então, cuidado, né? É cuidado, é uma coisa assim maravilhosa. Que lindo. Né? Então, isso aí é uma das coisas que me dá essa facilidade de eu poder trabalhar todo dia, né? E ter esse discernimento de poder estar atendendo um, atendendo o outro. E também que eu acabei escrevendo meus livros, ilustrando meus livros. Né? Então, tudo isso acontece. E a maior força sabe onde né? É de Deus. E interessante, Marcelo, quando você diz assim, eu achei muito interessante quando você relatou sobre a sua esposa, e você fala assim, sem a minha esposa, eu não sei se eu conseguiria. Olha que interessante, é você, quem não tá bem em casa, não tá bem no seu trabalho. Quem não consegue fluir na sua família, não consegue fluir e simplesmente crescer. Às vezes as pessoas querem muito ganhar dinheiro, fazer, mas não tem essa percepção que você tem. Parabéns por isso, por honrar sua esposa, por honrar sua família. E por estar com esse time tão gigantesco, né? Fazendo acontecer todos os dias. Quando a gente fala de fazer acontecer, quais foram hoje o marco mais importante para essa editora esse ano que você acha? Não, o marco mais importante, o momento mais marcante foi... Eu acho que, lógico que teve um boom, assim, né, um crescimento, e hoje em dia a gente tem uma facilidade, né, eu sou do tempo que as propagandas eram milionárias, né, só em televisão, só em rádio, outdoor, então era uma coisa muito centralizada, a gente não tinha muita força, o pequeno não tinha muita força. Hoje você tem uma internet, você tem uma descentralização das coisas, onde você consegue mostrar mais o seu trabalho. Então, hoje a gente, com a internet, com o Instagram, a gente conseguiu fazer um boom aí, sair de 35 autores para quase 140, 150 no mesmo ano. Uau. Então, foi uma correria muito grande, né, mas com algumas coisas que aconteceram, que fizeram com que a gente conseguisse atender isso. E a questão da gráfica interna também, tudo isso fez com que a gente pudesse conseguir dar esse passo maior, que eu acho que o ano que vem vai ser melhor ainda. Uau. Quando você fala, você falou muito agora nesse momento sobre a gráfica interna, como é que faz, Marcelo? Porque eu vejo que os livros, eles são todo um padrão, assim, de qualidade, o brilho, a fluidez, as margens, né? Todos esses livros, tanto infantil, então, aqui perfeição, as cores, como é que faz para gerir e para manter esse padrão de qualidade? Justamente, né? A gente tem, e principalmente por essa questão da gente não estar perto, né? Então, esse eu acho que desmistifica até aquela coisa do empreendedorismo. Não, o empreendedor, ele tem que estar o tempo todo perto. Acho que quando você tem a vontade de fazer acontecer, justamente. acontece. E a gente ter também pessoas qualificadas, pessoas responsáveis, né? Pessoas que querem, não é aquela preocupação exatamente com o que ela vai ganhar, é a preocupação com excelência. Então, a gente tem pessoas, graças a Deus, né? Deus tem colocado pessoas maravilhosas do nosso lado, e a gráfica interna nossa não seria diferente, pessoas lá maravilhosas trabalhando, onde a gente tem prezar pela tecnologia, que hoje a gente tem softwares, né, que dá essa facilidade da gente trabalhar até com as ilustrações, com a diagramação, né? A gente tem trabalhos hoje, por exemplo, que antes você precisaria fazer página por página uma numeração de página, hoje você bota no sistema um clique, Nossa, a numeração já está toda lá. Quero aprender isso aí. Entendeu? Então, são facilidades em software, são facilidades em tecnologias que vão ajudando a gente. E, por exemplo, o WhatsApp hoje é uma coisa fora do normal, Sim, né? É verdade. A gente tem uma facilidade muito grande de comunicação. Salvou muita gente. Então, isso ajuda demais, né? A gente tem também a questão de reuniões, a gente faz muitas reuniões de call, para a gente poder alinhar as coisas, né? Reunião de alinhamento. Então, hoje a gente está num processo de que a gente quer crescer muito mais ainda, justamente por ter esse encontro, né? Entre a gráfica que está aqui em São Paulo, o encontro com os designers, com os ilustradores, tudo isso faz com que a gente crie essa fluidez aí no trabalho. E a técnica é uma coisa que vem da experiência, né? Sim. A gente já vem trabalhando, por exemplo, a gente não tem como você, no mercado desse, você tá com pessoas que estão começando. Eu sei que é difícil falar isso, mas a gente precisa de pessoas que tenham já uma certa experiência em ilustração, uma certa experiência em design gráfico, né, em diagramação. E também, assim, a gente já passou por alguns processos de eu pegar pessoas que estavam começando e dar essa oportunidade também. Sim. Porque eu lá atrás eu também ficava maluco, querendo saber se alguma editora podia me dar uma chance, se eu podia ilustrar, se eu podia fazer. E eu sei muito bem como é esse outro lado. Sim. Então eu já peguei pessoas que não sabiam ilustrar nada, mas ela fez toda a parte de linhas pretas para mim daquele desenho. Ela só fez todo o contorno. Sim. Entendeu? Então ela ganhou o dinheiro dela ali e me deu todo o contorno daquele desenho que eu precisava para um ilustrador pintar e fazer. Entendeu? Então tem um certo lado aí que pode acompanhar também. Mas assim, é muito válido, né, o que você está pontuando, porque aqui não é só livros, aqui é sonhos, aqui é legado, né? Aqui são pessoas que muitas vezes têm 10, 15 anos que sonharam em escrever um livro que você, leitor, ou talvez você, escritor, não é só a beleza que a gente vê entre as folhas, né? Muitas vezes tem muitas lágrimas, lágrimas, suor e lágrima, né, do diretor de arte, enfim. E nisso, qual é o maior desafio que você já enfrentou nessa expansão dessa editora, né? Que você diz assim, meu Deus, né? Jesus, aí vem a fé, cuide aqui, minha esposa me ajuda aqui, não sei se você tem filhos, assim, aquele momento, aquele desafio que você diz, gente, e agora, né? Qual foi esse maior desafio da editora? Eu acho que o maior desafio foi esse crescimento instantâneo, né? Quase exponencial. A gente teve um crescimento muito grande, então o maior desafio é administrar isso, né? É lógico que tem família, tem filhos, tem sogra, tem academia, tudo que você tem que colocar junto. Os pilares, né? Os pilares, e tem a igreja, tem a fé, tem a parte espiritual. Perfeito. Então eu faço tudo isso, por quê? Porque é isso que vai me dar a paciência, a mansidão, a tranquilidade para atender um cliente, porque normalmente as pessoas estão no dia a dia, você tem que ter uma pessoa do outro lado que te dê essa paz para que as coisas
coisas fluam. É igual uma vez que eu tava com um taxista no Rio, e eu tava atrasado pra ir pro aeroporto, e ele me levou correndo pra cima e pra baixo e tal. E aí o cara fechou ele, não sei o que, aí eu passo pro outro, o cara fecha. Quando chegou lá na frente, eu falei, meu irmão, como que você consegue isso, né? Você te fecha, você... Aí ele falou, cara, é o meu trabalho. Se eu Nossa. xingar todas as pessoas que me fecham, no final do dia acabou meu mundo. Uau. Entendeu? Então, Verdade. acabou meu mundo. Então é o meu trabalho. Então eu tenho que ter mansidão e tranquilidade aqui. Domínio, né? Entendeu? Esse domínio, porque aí sim, chega no final do dia eu tô tranquilo. Então, o esporte, né? A academia, meu futebol de sábado, minha esposa, minha igreja, meus filhos, minha vida, e o trabalho. Não tem como não fluir. Que maravilha. É lógico que tem os percalços, né? Como você fez a pergunta. Foram um crescimento exponencial, né? Muitas coisas ao mesmo tempo, mas graças a Deus, essa equipe maravilhosa que a gente tem, né? Todo esse trabalho. E também esse filtrar essas pessoas também é um trabalho, né? Sim, imagino. Eu fiz todo esse casting dessas pessoas, sempre que a gente vai contratar alguém, eu faço esse casting antes, converso com a pessoa, vejo o trabalho dela, vejo como... Aí a pessoa sempre acha estranho que eu peço o Instagram particular. Sim. Aí eu falo assim, mas pra que você quer meu Instagram pessoal? Não, eu só quero ver sua vida. Aí eu dou uma olhadinha. Já conta o porquê, né? Você falou agora. Eu tenho certeza que todo mundo vai querer saber por quê. Porque pelo Instagram também, é lógico, o Instagram são coisas factuais, né? Não é a vida da pessoa. Sim, sim. Mas um ilustrador, um designer, ele tem que amar o que ele faz. Sim. E se ele não mostra o que ele faz, então... O que está acontecendo? Tem alguma coisa ali que ele tem que mostrar, ele tem que ter amor por aquele trabalho que ele faz, aquela arte que ele faz, e mostrar, né? Então, ali que eu procuro ver como que ele tá, quais os trabalhos que ele está fazendo fora do trabalho normal, se ele faz os sketches, se ele está desenhando à mão, o que ele está fazendo, entendeu? Então, isso é uma coisa que depois me remete lá na frente, né? Como que ele vive a vida dele, como que ele está vivendo com a família, entendeu? Tudo isso me mostra depois, na hora do dia a dia, como que eu vou poder atuar com essa pessoa, entendeu? Marcelo, perfeito. Eu sei que você, além de tudo, isso que você falou, de diretor, você também é ilustrador, Sim. você é escritor. Me diz mais o que Marcelo é, gente. E como é que você faz para você diversificar, assim? Porque tem cada ilustrador, seja ele num livro infantil, né? Ou num livro físico, não, sem ser Uma infantil, biografia. tem uma biografia, autobiografia, ou enfim, ou talvez um livro de autoajuda, enfim. Mas a questão é, como é que você consegue, assim, identificar os traços de cada Sim. artista? E me diz mais sobre você, sobre seus livros. Eu quero saber sobre seus livros. E também todos os telespectadores também, tenho certeza. Fale um pouco sobre seu livro. Ah, que bom. Então, isso é uma coisa até bem simples, porque como eu disse, né, a gente vê o trabalho desse artista pelo traço dele. E às vezes tem artista que não tem tem artista que não tem só um tipo de perfil de traço. Ele consegue fazer vários tipos de traços. Né? Tem uns que são mais identificados com um cartoonizado, tem um que é mais identificado com uma aquarela, com uma pintura de pincel. Então, é por isso que eu te falei, eu tenho toda essa leitura do artista, eu faço essa leitura do artista para ver qual é o caminho que ele gosta de seguir, né? E quando Esse aqui foi você também. Esse foi feito por mim, ilustrado e escrito por mim. Olha, gente, coisa Luke linda. Zanzão, Cãozinho Desastrado. É muito detalhe, né? Assim, é rico em detalhe, né? Sim. Você vê que assim, não é uma folha em branca pronto, aqui colorida aqui em branco, não é muito detalhezinho, gente. Não sei se vocês conseguem Sim. ver aí. Olha que perfeição. Gente, é uma arte, né? Parabéns. Obrigado. Esse aí foi o meu filhinho, né? Meu primeiro livro. Foi o primeiro? Foi o meu primeiro livro que eu tive essa ideia de fazer. Porque eu sempre quis mostrar para as crianças, né? Essa parte lúdica. E também eu criei esse personagem pensando na natureza, pensando na abelha, o quanto ela é importante para nós, né? Então o Zanzão, ele é uma abelha operária. Até por isso que ele tem esse chapeuzinho aí de Sim. operário, Aqui, essa EPI operário. aí. E ele tá ali para proteger a natureza e tal, e proteger a colmeia dele. E mostrar para a criança a importância também da colmeia, do senso de equipe, Que né, legal. do como eles fazem esse trabalho em equipe, né, da força de vontade. Porque a abelha operária, ela é uma abelha comum, como outra qualquer. Mas, Sim. na história, o Zanzão, ele se diferencia pelo senso de equipe, pela liderança que ele faz para proteger a colmeia. Então, tudo isso está dentro da história. Tô dando aqui já uns spoilers. Olha aí, então, quer saber mais um pouco sobre isso? Entre no nosso site e veja. Tem um combo, na verdade, Tem né? um combo, que e já tem- aproveita e leva o combo todo para seu Já são fim, 3 gente. livros, e eu acabei fazendo esse, que é o de colorir, né? Esse Olha que, aqui, é o ó. Luke Zanzão Arte e Cor. Que maravilha. Já- Posso abrir também esse? pode, Abri deve. tudo aqui, gente. Esse daí já tá com os 3 personagens dos 2 livros, né? Que é o Luke Zanzão e o Bem-Te-Vindo. O Bem-Te-Vindo, ele veio porque o Bem-Te-Vi, na realidade, ele é um que gosta de comer abelhas. Gosta de pegar o mel, comer abelha. Então ele veio como um vilão aí da história, mas ele acaba depois acontecendo alguma coisa com ele aí na história. Ah, que legal. Então esse livro é todo de colorir. A criança já tem muita gente comprando. As crianças coloridas, é bem legal. Sim, e ele E, assim... as páginas são feitas já para não passar. Pode ver que é uma página mais grossinha, mais né? Muito grossa, para não interessante. passar o guache, não passar a cor. Eu nunca vi assim nessa textura. Ele é feito nessa gramatura, Sempre né? aquelas bem fininhas. Não, que- ele é gramatura mais grossa para não passar a tinta, né? Então a criança pode pintar tranquilo, que é bem legal. Qual a diferença, Marcelo, desse livro assim infantil, digamos, Ah. para um livro como esse aqui, que é uma autobiografia, inclusive é do MC Bola, né? O Isso. famoso MC Bola. Nós fizemos- Qual a diferença, assim, nesse sentido de... Acho que é diagramatura, né? Qual A diferença é que tem toda uma técnica já diferente para fazer esse livro de biografia, né? Porque aí a gente sai um pouco da parte artística de um ilustrador e vai para a parte artística de um Show. design gráfico. Né? Se você olhar essa capa do E MC não é uma Bola, orelha normal, né? na é uma verdade. orelha grande, mas se você abrir ele todo, você vai ver que esse projeto é um projeto feito Sim. é todo, Assim, né? ele é aberto, é um projeto feito Assim. aberto, isso. Olha, Então gente. ele é um projeto feito todo aberto. Se você olhar aí, são fotos dele do tempo do passado. Então tudo isso aí, o design, ele é como se fosse, ele é um artista, porque ele faz tudo isso aparecer num lugar só. Que né? legal. Então a vida dele tá aí nessa capa, a vida do Bola. Então tudo isso foi feito com fotos do passado, com fotos do presente, com design, com Que título, legal. né? Então o livro do adulto, uma biografia e tal, ele é pensado desde o título Sim. até o texto final. Então o título tem muito a ver e fala muito do livro, né? E tem uns livros que vêm assim também com as luvas, São né? luvas, né? Que a gente também faz para livros que podem ficar numa mesa, sobre uma mesa. Ah, pode- nesse caso não são todos, são mais não, para nem todos, exposições. são mais para exposições, ou quando o cliente quer mesmo, né? A gente faz os marcadores também que tá aí dentro, tem um marcador de Aqui, ó. página, né? Que é bem legal. São Aí tudo é a trabalhos... escolha do cliente, né? mas a gente já, na editora, a gente já tem um padrão de mandar com Ah, sim. Olha, isso o marcador legal. de página, né?
Então, isso aí é tudo feito por um designer, um artista, é tudo feito por nós. Então, a gente tem uma equipe realmente de artistas. A gente não tem pessoas ali que pegam um livro, vai lá, joga uma capa. Não, a gente tem uma equipe, que são uma equipe com designers, com um pessoal que é ghostwriter, que ajuda a fazer histórias lindas, né? Então, o livro está bem bonito. E esse é o nosso trabalho. Fazer, entregar, porque o que a gente vê, né? O autor, ele quando está ali com o livro dele, pensando nele, é como se fosse um filho, né? Ele quer ver esse filho nascer. Quando esse livro chega na mão do autor, é tão gratificante. A gente vê isso, a gente recebe vídeos, relatos, né? Quando esses livros chegam, que tudo que a gente passa, todas aquelas lágrimas que a gente falei, ela vale a pena, né? Quando a gente vê isso, porque é tão gratificante ver ele pegando aquele livro na mão, vendo que aquele filho nasceu, e ele vai poder fazer com que essa obra faça o seu caminho. Que lindo. Marcelo, muito obrigada por sua arte, obrigada por sua dedicação, né? Como um ser humano, como também um bom profissional, como artista que você é, como escritor, que a gente sabe que escritor também molda corações, né? O poder que você tem de levar, seja através do ensinamento, seja uma ilustração para as crianças, ensinar para essas crianças de forma diferente, realizar sonhos também, né, de muitas pessoas. E quantas vidas vocês conseguiram moldar através desse trabalho? Vocês têm noção disso? Vocês conseguiram já mensurar de quantas obras foram feitas e de quantas pessoas? Porque o livro vai onde vocês não vão. Justamente. O livro fala em lugares que a gente não tem poder de estar lá falando, mas o livro foi, a arte foi. Então, parabéns por isso. E você, leitor, seja você autor, também muito obrigado por ler, obrigado por escrever. E lembre-se, tá precisando de uma obra, tá precisando de escrever um livro infantil. Nós temos o nosso diretor aqui maravilhoso aqui, pronto, todo minuto para você. E é claro, a Baile Books está sempre de portas abertas para realizar o seu sonho e para tirar todo o seu sonho do papel de escrever um livro e levar a sua história, o seu legado para o mundo. Deixe seu legado, vem escrever a sua história conosco.